Na semana passada, nós concluímos o estudo da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses e destacamos a afirmação de Filipenses 4,13: Tudo posso naquele que me fortalece. Ou de Filipenses 4,19: Em Cristo Jesus, Deus o Pai suprirá todas as nossas necessidades. A partir dessa semana, vamos retomar o estudo da carta aos Colossenses, que havíamos iniciado nas lições 1 e 2. A igreja de Colossos não era uma igreja a que o apóstolo Paulo conhecia pessoalmente. Ela foi fruto do trabalho de Epáfras, um missionário que provavelmente, a partir da igreja de Filipos, fundou essa igreja, a igreja de Colossos. Vamos ver quais eram as atitudes de Paulo para com os cristãos de Colossos. Como é que ele se relacionava com esses cristãos que ele não teve oportunidade de conhecer pessoalmente? Quais eram os ensinamentos de Paulo? Basicamente, irmãos, o apóstolo Paulo ensinava sobre a importância do Senhor Jesus. E quando nós vemos agora a oração do apóstolo Paulo aos Colossenses, que está em Colossenses 1, dos versos 9 a 15, nós vamos ver os objetivos de Paulo para os Colossenses. O que é que Paulo esperava da igreja de Colossos? Veja lá. Por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo está falando assim, desde o dia que eu soube que havia essa igreja em Colossos, não parei de orar por vocês. Oração para os crentes, para que os crentes vivessem de modo a agradar a Deus. E ele pede o seguinte, veja quais eram os objetivos: o discernimento da vontade de Deus. E veja agora o verso 10. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado. Isso quer dizer, vivam de acordo com a vontade de Deus. Vivam de acordo com os ensinamentos, com os mandamentos do Senhor Deus, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento. O outro objetivo de Paulo é que eles crescessem na experiência cristã. Esse crescimento da experiência cristã, irmãos, é o processo de santificação. É o processo que todo crente entra a partir da sua conversão. Agora entra num processo de crescimento dessa experiência cristã, de crescimento na santidade. Mas ainda, continuando, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria. O objetivo do apóstolo Paulo é que os colossenses fossem fortalecidos no compromisso cristão, fortalecidos na prática cristã, dando graças ao Pai que vos fez idôneos da parte que vos cabe, na herança dos santos na luz. Mas ainda continuando, e ele os libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja o contraste entre o reino das trevas e o reino da luz. O apóstolo Paulo queria destacar qual era agora a condição dos convertidos, que não estavam mais no reino das trevas, mas estavam no reino da luz. Ele falava isso especialmente para os estrangeiros, para os gregos, que não faziam parte do povo de Deus, mas que a partir da pregação do cristianismo, a partir do apóstolo Paulo e de outros missionários como Epáfras, passaram a fazer parte do povo de Deus. Pertencemos ao reino do Filho do amor de Deus. Veja, nós pertencemos, ele diz assim, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Outro objetivo do apóstolo Paulo era que eles vivessem em oração, uma forte vida de oração, e que essa oração contivesse a gratidão a Deus por terem sido chamados para participar da herança do seu povo. Chamados de outro povo para participar agora da herança do povo de Deus. Deus, o Pai, nos capacitou a participar da herança eterna do reino da luz. Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão. Veja, irmãos,
Isso é para nós hoje. Isso servia para os colossenses, a época de Paulo, mas serve para nós hoje. Ele nos chamou, o Senhor nos deu, nos chamou, libertou dos reinos das trevas e nos transportou para o reino da luz, no qual temos a redenção e a redenção dos pecados. Veja agora o verso para meditar nesta semana, o verso para memorizar. A declaração sobre a divindade de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, tais poderes, quer autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e por meio dele tudo subsiste. Essa, quem sabe, irmãos, é uma das declarações mais completas sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito, o principal de toda a criação, o mais importante da criação, o motor da criação. Por meio dele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as soberanias, os poderes, as autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e por meio dele tudo subsiste. Veja, irmãos, que declaração mais completa sobre as características divinas do Senhor Jesus Cristo. Nessa semana nós vamos ver alguns títulos de Cristo. A imagem do Deus invisível, isto é, a perfeita representação do Senhor Deus. Vamos ver também o que significa o primogênito de toda a criação. Também a cabeça do corpo e o princípio, e o primogênito dos mortos, o primogênito entre os mortos. Vamos ver também a obra de reconciliação provida pelo Senhor Jesus. Veja, irmãos, é um estudo absolutamente cristocêntrico, absolutamente sobre a figura do Senhor Jesus Cristo, a figura do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E eu quero muito, juntamente com os irmãos, estudar essa lição de uma maneira feliz, descobrindo características do Senhor Jesus, características do seu amor por cada um de nós. Vamos então nos comprometer a estudarmos mesmo, pegar o nosso manual de estudo, ver o nosso vídeo, procurar as passagens bíblicas. A nossa lição da Escola Sabatina, irmãos, apresenta muitas passagens bíblicas, muitas citações. Vamos procurar essas citações para completar de uma maneira plena o estudo que vamos ter nessa semana sobre a supremacia do Senhor Jesus Cristo, sobre a primazia do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque nesta semana vamos estudar um pouco mais da declaração do apóstolo Paulo sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver como essa divindade nos afeta, como essa divindade nos salva, nos livra, como ela nos salva. E queremos aprender da melhor maneira possível, esses conceitos de salvação, especialmente os conceitos do amor de Deus para salvar cada um de nós. Nos abençoa, então, nessa semana, abençoa o nosso estudo, é o que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, então que Deus nos abençoe nesse estudo. Como eu disse, temos muitas citações bíblicas para ver, muitos conceitos teológicos importantes. Vamos ver como o apóstolo Paulo ensinava aos Colossenses e como o Espírito Santo vai ensinar através da carta dos Colossenses, vai ensinar para nós nos dias de hoje. Deus abençoe a todos. Tenham uma feliz semana.